São Paulo é uma cidade com vários locais a serem visitados. Os números falam por si só. São 158 museus, 145 teatros e casas de espetáculos, 115 espaços culturais e mais de 100 parques de áreas verdes. Mas como foi o início de tudo isso? Foi ao redor do pátio do colégio que cresceu a cidade de São Paulo, hoje uma das maiores cidades do mundo. Esse é o Marco da Paz, idealizado por Gaetano Brancati Luigi, nascido durante a Segunda Guerra Mundial. O centro representa algo para você? Não exatamente algo muito específico, mas eu gosto de vir para cá e de andar por lugares que eu não conheço e mesclar os meus caminhos com os lugares que eu conheço, para poder ver as coisas e ver como elas foram surgindo e como elas continuam lá. Eu acho bem interessante. E quando foi que São Paulo virou gente grande? Estamos agora na Rua Direita, número 49, em frente ao edifício Guinle, que foi considerado o primeiro prédio a cortar o céu da cidade cinza. Mas como o edifício Guinle perdeu esse posto? Em 1924, o edifício Sampaio Moreira toma o título de maior prédio da cidade de São Paulo. Hoje ele é sede da Secretaria de Cultura da cidade de São Paulo, além de ser um prédio tombado como patrimônio histórico. O que te levou a querer estudar arquitetura? Bom, foi a minha paixão pela cidade. Eu sempre fui apaixonada por por andar na cidade, por vivenciar a cidade. Acabei me apaixonando por essa relação pessoa-cidade e eu acabei escolhendo a arquitetura para poder deixar o meu legado, deixar a minha parte na cidade que eu moro, em outras, e poder melhorar, poder continuar levando essa relação da cidade para as pessoas, que eu acho que todo mundo deveria aproveitar mais. 5 anos depois, o Martinelli é construído, ofuscando todos os seus vizinhos. O projeto inicial do edifício Martinelli era de 12 andares, mas acabou terminando com 25. Para demonstrar segurança, Martinelli resolveu construir um palacete no topo do edifício, onde mais tarde veio a morar. O Martinelli também teve um período sombrio, chegando a ser chamado de favela vertical, onde 3.000 pessoas passaram a morar sob o comando de um traficante chamado Zé Pernambuco. A 100 metros de distância do edifício Martinelli, conhecido popularmente como Banespão, o edifício Altino Arantes já foi não apenas o maior edifício de São Paulo, mas sim o maior do país. Banespão demorou 8 anos para ser construído, tendo início em 1939 e término em 1947. No ano 2000, o edifício foi privatizado pelo grupo Santander Banespa e hoje abriga um museu. O centro representa algo para você? O centro de São Paulo, para mim, representa o orgulho de eu ser paulistano, nascido e criado na Zona Leste, tenho 50 anos, isso aqui para mim é tudo, São Paulo é a minha vida. Em São Paulo, antigamente, esses prédios bonitos, isso aqui era a maravilha, até hoje é. O centro de São Paulo representa o coração do Brasil. Para mim, que sou paulistano, não sou paulista, sou paulistano, nascido e criado aqui em São Paulo, na Zona Leste. Isso aqui para mim é meu mundo, é maravilha. Eu só saio daqui o dia que estiver dentro do caixão. Outra bela vista da cidade de São Paulo está no edifício Itália. Ele possui a melhor vista da cidade, podendo ver pontos como Serra do Mar, Pico do Jaraguá, os prédios da Paulista e as principais construções do centro. Estamos no Mirante do Vale, o maior edifício da cidade de São Paulo. Muita gente acredita que o edifício Itália ou o Banespão são maiores, pois o Mirante do Vale se encontra geograficamente abaixo dos outros. Nesse episódio nós vimos um pouco da verticalização da cidade de São Paulo. Lembrando que você pode ver nossos trajetos ou traçar novas rotas pelo nosso aplicativo Contrafluxo. Nos vemos na próxima semana.